Correção das atividades de Ciências e História, páginas 52 a 61, quinto à tarde. Professora Solange Freitas, Escola Infante Rosalina Rodrigues, 8 de abril de 2020. As atividades das páginas 52 e 53, elas deverão ser feitas em 8 semanas, como podemos ver aqui. Então, posteriormente, corrigiremos essas páginas. A imagem ao lado mostra o tronco fossilizado de uma árvore. Observe o tronco atentamente, leia o texto que acompanha a imagem e responda às questões. Os anéis mais espessos indicam o período do verão. Os anéis mais finos indicam o período do inverno. Esse corte de tronco apresenta marcas chamadas anéis de crescimento que indicam o tempo de vida da árvore. Então, o tronco dessa árvore pode ser considerado um marcador de tempo? Por quê? Sim, ele pode ser considerado um marcador de tempo, porque o fóssil de uma árvore, de um tronco de uma árvore cortado, as pessoas identificam os anéis e, de acordo com a espessura dos anéis, eles podem descobrir a história daquela região, principalmente o clima. Se tem clima quente, se tem clima frio, porque dependendo da espessura desse anel, o clima, essa árvore passou por clima frio ou quente. Próxima pergunta. Em seu entendimento, por que o fóssil da árvore é importante para os estudos científicos? Então, é como se essa resposta tivesse no que eu falei há pouco tempo. O fóssil de uma árvore possibilita também estudar um passado. Ligue as definições aos nomes de algumas profissões que estudam o passado. Profissional que estuda as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado e também no presente como restos de instrumentos e cerâmicas. O profissional é o arqueólogo. Profissional que estuda fósseis e registros pré-históricos de seres vivos que já habitaram a Terra. Paleontólogo, é esse o profissional. Profissional que estuda, pesquisa e analisa acontecimentos do passado e seu impacto nos tempos atuais. Historiador, que foi o profissional que contribuiu na escrita desse livro no que se refere à disciplina de História. Na atividade da página 55, você marcou com PI o que era patrimônio imaterial e com PM o que era patrimônio material. Veja bem, patrimônio material é aquilo que se toca. São construções, são sítios arqueológicos, por exemplo. Já o patrimônio imaterial, olha aí a preposição i, quer dizer o contrário. Imaterial quer dizer não é material, não é matéria. Então, o patrimônio imaterial são as crenças, as habilidades, as festas, os pratos típicos e outros conhecimentos que são passados de geração em geração, ok? Então, que cenas nós vimos aqui?
Roda de capoeira no Rio de Janeiro. Ele é um patrimônio material ou imaterial? Imaterial. Dá para ver aqui, né, como está marcado na página. O Plano Piloto de Brasília, elaborado por Lúcio Costa para a capital do país. É material, patrimônio material. Toca-se nele. Ele está lá. Ele é uma matéria que está lá. Pessoas dançando frevo no Carnaval de Olinda, no estado de Pernambuco. É um patrimônio imaterial, PI. Áreas protegidas do Pantanal no estado de Mato Grosso. É um patrimônio material. Círio de Nazaré, procissão realizada na cidade de Belém, no estado do Pará. Patrimônio imaterial. Ruínas de São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Patrimônio material, portanto, marca-se PM. Página 56. Registros humanos. Os primeiros registros da humanidade. Os seres humanos modernos surgiram na África há aproximadamente 300 mil anos. Paleontólogos, arqueólogos e historiadores, entre outros especialistas, acreditam que demorou mais de 200 mil anos para que a nossa espécie tenha aprendido a registrar suas atividades diárias e suas crenças religiosas e a comunicar suas ideias. As pinturas rupestres, que vimos no capítulo anterior, são uma das formas de registro mais antigas. As primeiras pinturas foram feitas cerca de 40 mil anos atrás e representam principalmente cenas do cotidiano, os animais que existiam naquele período, as caças e até partes do corpo humano, como as mãos, por exemplo. Alguns milhares de anos após o surgimento das primeiras pinturas rupestres, os seres humanos já produziam esculturas, efeitos corporais e uma série de utensílios. Não paramos de criar desde então. O desenvolvimento da escrita. Você sabe quando os seres humanos começaram a escrever? Qual a importância da escrita? A escrita é um meio que os seres humanos desenvolveram para registrar ideias e, de forma geral, reproduzir a fala. Por meio dela, é possível anotar pensamentos, escrever mensagens, contar histórias, registrar leis e transações comerciais, enfim. A escrita permite transmitir conhecimentos. Por exemplo, sabemos alguns aspectos do modo de vida de antigas civilizações, porque muitos registros escritos foram recuperados. As primeiras escritas foram criadas em 3 regiões: na Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C., na China, em 1.500 a.C., e na Mesoamérica, em 600 anos antes de Cristo. É provável que a escrita tenha se desenvolvido para facilitar o comércio e a cobrança de impostos, bem como para registrar crenças religiosas. A escrita pode ser feita em diversos suportes. Os sumérios, povo mesopotâmico, usavam tábuas de argila cozida e estelas de pedra. Os chineses usavam cascos de tartaruga e, posteriormente, tiras de bambu. Os egípcios, povo que habitava as margens do rio Nilo, no norte da África, também usavam estelas de pedra e papiros.
O papiro é uma planta egípcia da qual se extraíam fibras para a fabricação de barcos e cordas. Com a planta produzia-se também o papiro para a escrita. Acima, a planta papiro à esquerda e o papiro de cerca de 500 anos antes de Cristo, com fragmento do Livro dos Mortos à direita, coletânea de informações que os egípcios acreditavam auxiliar os mortos em sua possível vida após a morte, colocada nos túmulos junto às múmias. Uma das funções da escrita é transmitir conhecimentos. Como você faria para ensinar uma receita culinária sem recorrer à escrita? Descreva a seguir. E aí, como você fez essa questão? Ou como você vai fazer agora? Não é lendo essa respostazinha que tem aí, viu? É fazendo. Mas aí, se não pode escrever, como é que você pode ensinar uma receita sem escrever? Fica a pergunta. 2. Quais são os suportes que usamos em nossos dias para a escrita? Observe os locais onde a escrita aparece no seu cotidiano e conte para a turma. E aí, gente, nós já conversamos na sala de aula sobre suportes, quando a gente falava em gênero textual. Suporte é aquela coisa que segura, não é? Então, quais são os suportes que a gente coloca a escrita? É jornal? É caderno? É livro? Esses são os suportes. Tem mais? Vamos me responder no privado. Os primeiros sistemas de escrita eram pictográficos. Os símbolos da escrita representavam ao mesmo tempo palavras e objetos, seres vivos ou divindades. Assim, a palavra pé seria representada pelo desenho de um pé. Chorar poderia ser representado com um pictograma de olho e de água. Com o tempo, os símbolos se tornaram mais complexos e passaram a representar os sons da fala. Veja a seguir alguns exemplos de sistemas de escrita que surgiram dessa maneira. A partir da página 58, nós vamos observar a evolução, digamos, a evolução da escrita, como tudo começou. Então, na página 58, nós temos a escrita cuneiforme, que o termo cuneiforme vem da palavra cunha, que era uma pequena ferramenta que eles entalhavam símbolos nas plaquinhas de cerâmica. Depois tem os ideogramas, que a origem é na China, e são símbolos ou sinais que representam um conceito ou uma ideia. Para escrever amanhecer, os chineses usam o ideograma que representa sol, mais o ideograma que representa árvore. Temos também ainda na página 58 os hieróglifos, que são do Egito. Eles serviam principalmente para fins religiosos. E só quem conhecia os hieróglifos eram os sacerdotes e os escribas. Já por volta do século X a.C., os fenícios, um povo que habitava a região do atual Líbano, aperfeiçoou a escrita que herdaram dos egípcios. Os símbolos usados na escrita fenícia passaram a representar apenas as sílabas de sua língua e não mais os objetos. É um sistema conhecido como alfabético. Os gregos, por volta do século 8 a.C., passaram a representar vogais e consoantes separadamente, criando o sistema alfabético que usamos atualmente.
Aqui na página 59, nós já temos as escritas alfabéticas, ou seja, escrita quando já começaram a aparecer as letras. A gente observa aqui o alfabeto grego, depois o árabe e depois o latino. Grego é da Grécia, o árabe é da Arábia Saudita e o latino é da Itália. Atualmente, os principais suportes utilizados para a escrita são o quê? O papel e o computador. Pesquise e converse com os colegas e o professor sobre suportes utilizados na escrita em épocas passadas. A escrita ainda é fundamental para transmitir mensagens e conhecimentos. Os instrumentos pelos quais a escrita é difundida são conhecidos como meios de comunicação. Em nossos dias, não é só a escrita que é transmitida pelos meios de comunicação. Registros em áudio e vídeo também são enviados por todo o planeta. Leia os textos e observe as imagens a seguir para saber um pouco mais sobre as principais mudanças no meio de comunicação ao longo do tempo. Então, nas páginas 60 e 61, você vai ver como foi legal a evolução da escrita, de quando a gente tem os primeiros registros, começando pelas pinturas rupestres até hoje, com a demonstração aí do smartphone. E a comunicação ela muda tanto que o smartphone desse livro é bem antigo, né? Porque ele não foi editado agora esse ano, não é isso? Bons estudos para vocês.